Olá, estudantes do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos saber qual é o título do nosso aulão de hoje, né, da hora do Saeb. Vamos lá então? Olha só, pessoal, como título da aula nós temos Mostre todo o seu potencial. O conteúdo, potencial elétrico e energia potencial elétrica. É isso então, pessoal. Vamos então agora ao nosso praticando. Muito bem, alunos. Estamos aqui então para o nosso praticando aí com as nossas questões a serem resolvidas. Então vamos aí começando pela questão número 1, uma questão aqui do CMEAN, né, de 2025. E ela diz o seguinte, olha só, pessoal. Sabendo que a energia potencial elétrica que atua entre dois corpos carregados é inversamente proporcional à distância entre os corpos, suponha que dois corpos com carga elétrica Q1 e Q2 possuem energia potencial elétrica E. Aí está a figura, né, mostrando então a situação em que eu tenho dois corpos aí que estão carregados, separados por uma determinada distância D, e aí esse sistema gera uma energia potencial elétrica. Tá ok, pessoal? Essa energia potencial elétrica vale E, né, de energia. Aí, se eu fizer o seguinte, se eu dobrar a distância, ou seja, dobrando-se a distância D entre esses corpos carregados, o novo valor da energia potencial elétrica será D. E aí o que aconteceu lá, pessoal? Vamos voltar lá na figura um pouquinho? O que aconteceu aí? Olha só, eu vou aumentar a distância entre esses corpos. E aí é claro que se eu aumentar a distância, ou seja, se eu mudar a configuração desse sistema, mexendo na distância, não mexendo no valor das cargas dos corpos, mas mexendo na distância, aumentando essa distância duas vezes, ou seja, para o dobro, o que vai acontecer então com o valor da energia potencial? Né? Ela vai aumentar, vai diminuir, certo? Ela vai se tornar 3 vezes maior, 3 vezes menor e assim por diante, como está nas opções. Olha só, a nova energia potencial elétrica será a própria energia potencial elétrica, ou seja, se eu mexer na distância não vai mudar a energia. Na letra B, se eu mexer na distância, a energia potencial elétrica ela vai dobrar, ou seja, dobrando a distância, dobra também a energia potencial. Letra C, ela vai se tornar 4 vezes maior, ela vai se tornar 4 vezes menor, que é a letra D, ou ela vai se tornar a metade da que era originalmente. Então a questão é essa aí, pessoal, né? O que vai acontecer com a energia se eu mudar a configuração do sistema dobrando a distância? E aí a gente vai logo aqui dar uma olhada na nossa resposta. Olha só qual é a resposta então. Dobrando-se a distância entre os corpos carregados, o novo valor da energia potencial elétrica será de E sobre 2, ou seja, a energia potencial elétrica ela vai se tornar a metade do que ela era inicialmente. Agora, qual é o motivo? Né? A gente já viu a resposta. Agora, como nós chegamos a esse resultado, certo? Como é que a energia potencial se comporta quando eu mexo na distância? Então, é importante que você saiba, pessoal, que para calcular a energia potencial elétrica, a gente tem uma equação matemática, que nós vamos ver aqui na nossa solução. Essa equação matemática diz o seguinte, olha só, vamos aqui na nossa TV interativa agora, explicar então essa situação. Daí, gente, olha só a equação da energia potencial elétrica. Ela é uma constante, né, que é a constante eletrostática K, que multiplica Q1 vezes Q2, que são o valor das cargas elétricas que estão lá nos corpos, dividida então pela distância que separa essas cargas. Tá ok? Essa aí é a solução matemática, tá certo? Mas também a gente pode teoricamente dizer o seguinte: quando eu mexo na distância, como a distância aí pela essa equação, ela é inversamente proporcional à energia potencial elétrica, se eu aumentar a distância, a energia potencial elétrica diminui na mesma proporção que a distância aumenta. Se eu tivesse diminuído a distância,
a energia potencial iria aumentar na mesma proporção do aumento. Então, teoricamente, como eu fiz com que a distância ela dobrasse, a energia potencial elétrica irá diminuir, certo? Ela irá diminuir. Agora, ela diminui na mesma proporção do aumento. Então, o que isso significa? Se eu dobrei a distância, a energia diminui pela metade, que é a nossa resposta. Mas aqui eu tenho a prova matemática. Olha só, substituindo a distância por 2 vezes a distância, que é 2D, certo? Aí eu fico com a energia potencial elétrica, a nova energia potencial elétrica, que eu vou chamar de E', ela é K, Q1 vezes Q2 dividido por 2D. Aí quando eu separo, né, esse 2D aqui, ó, essa equação aqui, que é a própria energia potencial elétrica, Q1 vezes Q2 sobre D, multiplicado por meio. De onde foi que veio esse meio? Eu peguei esse 2D aqui e separei, ó. Tirei o 2 para lá. E aí ficou vezes meio. Perceba que tudo isso aqui é a própria energia potencial elétrica, tá? Então, o que vai acontecer? A energia potencial elétrica nova, que é o E', ela vai ser a energia potencial elétrica que já existia dividida por 2. Portanto, a resposta realmente é lá a nossa letra E. A energia potencial elétrica é a metade do que era anteriormente. Ok, pessoal? Muito bem. Essa foi a nossa questão número 1. Agora, nós vamos para a nossa questão número 2. Também sobre potencial elétrico. Primeira questão é energia potencial e a segunda questão agora sobre potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é uma grandeza física extremamente importante no estudo da eletricidade. Ele possui diversas características e o seu comportamento já foi comprovado por meios experimentais, né, experimentalmente. E aí a gente vai considerar uma esfera metálica oca em seu interior, com uma carga negativa distribuída uniformemente sobre sua superfície. Assim, podemos afirmar que, então, sobre essa situação, né, de uma esfera oca que está carregada, né, está carregada uniformemente, com cargas elétricas em sua superfície. Vamos considerar aí as 5 alternativas. Letra A. Na parte interna, existe um potencial elétrico de módulo menor ao potencial elétrico na região externa. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação, letra B. O potencial elétrico é uniforme, com o mesmo módulo, tanto na parte externa quanto na parte interna da esfera. E letra C. O potencial elétrico na parte interna da esfera é constante e de mesmo módulo, ou seja, de mesmo valor, que o potencial elétrico na superfície da esfera. Letra D. Na parte externa da esfera, o potencial elétrico é nulo, ou seja, não existe potencial elétrico, é zero. E na letra E, na parte interna da esfera, o potencial elétrico é nulo. Então, pessoal, é uma questão teórica, na qual a gente vai analisar as características do potencial elétrico para poder responder. A letra A, eu já posso adiantar para vocês que ela é falsa, porque na parte interna existe um potencial elétrico, mas ele é sempre maior que o potencial elétrico na parte externa. Porque na parte externa vai o quê? Vai ter uma distância entre a esfera e o ponto onde eu quero calcular esse potencial. Então, quanto maior é a distância, menor é o potencial. Então, a letra A já é falsa. Na letra B, o potencial elétrico é uniforme, com o mesmo módulo, tanto na parte externa quanto na interna. E aí também é falso, porque, como eu acabei de falar para vocês, a mesma justificativa da letra A. Se eu tenho uma distância entre a esfera e o ponto, o potencial vai diminuindo. Então, lá na superfície ou na parte interna, eu tenho o maior potencial, né? Já para pontos diferentes, né, exterior à esfera, o potencial vai sempre diminuindo. E letra C.
Potencial elétrico na parte interna da esfera é constante e de mesmo módulo que na superfície da esfera. E aí essa questão aí, pessoal, essa afirmação é a correta, porque é uma característica lá do potencial elétrico em esferas carregadas e ocas, ou seja, na parte interna tem o potencial e ele é sempre constante e de mesmo valor na superfície. A superfície é o limite. Passando da superfície, o potencial começa a diminuir. Aí na parte externa o potencial não pode ser nulo, ele vai existir. E na parte interna da esfera o potencial também não pode ser nulo. Quem é nulo na parte interna e o que justifica a letra C ser a correta é exatamente que na parte interna quem é nulo é o campo elétrico, tá, pessoal? Se fosse campo elétrico na parte interna, aí seria verdadeiro, mas é potencial elétrico. Aqui nós temos a participação no chat, pessoal, olha só, lá da Escola Estadual Ferreira Guedes, do Careiro, que já respondeu aí corretamente, né? Parabéns, então, letra C, olha só, letra C realmente é a resposta, né? Porque o potencial elétrico na parte interna da esfera é constante de mesmo módulo que na superfície da esfera. É a resposta teórica dessa questão, pelas próprias características que tem, então, o nosso potencial elétrico, tá legal? Muito bem, pessoal. Olha só o comentário da questão, então. Nós vamos ter o seguinte comentário. O potencial elétrico no interior de uma esfera condutora carregada em equilíbrio eletrostático, que é o caso, ele é constante e igual ao potencial na superfície da esfera. Isso ocorre porque o campo elétrico no interior da esfera é nulo. É a justificativa que nós temos aí para a letra C ser a resposta correta. Muito bem, pessoal. Chegamos então aí ao final dessa segunda questão, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí de forma bem legal aí essas características do potencial elétrico. Vamos seguir então agora para a nossa questão de número 3. Veja só, duas cargas elétricas, né? Dois corpos carregados, duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, onde toda a carga se concentra no centro, né? Dessas esferas, né? Desse corpo, né? É o conceito aí de corpo pontiforme, né? Elas são iguais, né? As cargas elétricas são iguais a 3 vezes 10 a menos 6, é o valor de uma carga elétrica, e o da outra carga elétrica é de 5 vezes 10 a menos 6. Então, uma vale 3 e outra vale 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é a unidade de medida da nossa carga elétrica no sistema internacional. E essas cargas, elas estão aí separadas por uma distância de 50 centímetros. Olha só esse ponto de atenção, pessoal. A distância, ela não veio na unidade do sistema internacional. Ela veio em centímetro. Enquanto a unidade no sistema internacional para o comprimento é o metro. Então é muito importante que você esteja atento a essas informações e a estas nuances da atividade. Porque quando a distância não vem em metro, que é a unidade do SI, obrigatoriamente, para fazer o cálculo, e a gente vai ter que fazer o cálculo aí, a gente tem que transformar essa distância para metro, tá certo? E aí, qual é o nosso comando da questão? Eu vou ter que determinar ou calcular o valor da energia potencial elétrica em joules, joule é a unidade de medida para energia no sistema internacional, desse sistema composto aí por duas cargas elétricas, uma de 5 e uma de 3. E a gente vai utilizar, né, o valor de K como o valor da constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, vezes metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Já temos aqui no chat o primeiro aluno participando, o aluno Anderson Freitas, está afirmando que a resposta correta será a letra D, 0,27 joules. Temos também o aluno Yuri Amorim, que também está colocando aí a mesma resposta para a letra D, que é 0,27 joules. Bem, eu quero informar então que estão de parabéns esses dois alunos, porque realmente a nossa resposta é a letra D, 0,27 joules. E agora nós vamos saber como chegar a esse resultado aí, né, pessoal? É fazendo a conta da energia potencial elétrica, e é isso que nós vamos fazer agora para vocês, pessoal. Olha só, primeiro a gente vai lembrar que a equação que calcula essa energia, a energia potencial elétrica, eu vou colocar somente EP de energia potencial, ela vai ser igual
certo? Ao valor dessa constante eletrostática, que é K, que vai ser multiplicada, né? Que vai ser multiplicada por uma divisão de quem? Divisão da carga Q1 pela multiplicação da carga Q2 e vai ser dividido aqui por D somente, né? Essa expressão é muito parecida com a da força elétrica, né? Só que na força elétrica nós temos que a distância é ao quadrado e na energia potencial é só D, mostrando que a energia é inversamente proporcional à distância. E aí, pessoal, nós vamos aqui substituir todos os valores que foram dados aí na nossa questão. Ou seja, a energia potencial, ela é igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado à nona, é o valor da constante no vácuo. Eu vou multiplicar isso aqui, então, pela carga elétrica Q1, que vale 3 vezes 10 a menos 6, está lá no enunciado da questão. Toda a carga Q2, né, é de 5 vezes 10 elevado a menos 6, né, ou 5 microcoulombs, se vocês preferirem. Então aqui, gente, eu vou dividir tudo isso aqui pelo valor da distância entre as duas cargas. Olha só o detalhe. A distância, 50 centímetros, vale 0,5 metros. Aí estão todos os dados para calcular o valor da energia potencial. E aqui a gente não pode entrar em desespero, né? A gente vê uma conta desse tamanho aí, muito cuidado para fazer a conta, mas é por parte. Olha só, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar aqui todos os valores numéricos na frente das potências, ou seja, 9 vezes 3 vezes 5, tá certo? 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 5, né? Vai dar um outro valor. Eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui que quando eu multiplicar 27 vezes 5, vezes, que dá 100 e alguma coisa, né? Porque é metade do 270, vai dar 135. Quando eu dividir por 0,5, vai voltar a ser 270 de novo. Então aqui, ó, vai ser 270 o resultado dessa multiplicação, já dividido por 0,5. Tá ok? Pode conferir aí na sua calculadora, não tem nenhum problema. Agora eu vou multiplicar aqui pelo resultado da multiplicação das potências de base 10, onde eu devo conservar a base. Olha só, tem uma regrinha aí. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e aí você soma todos os expoentes. Então 9 menos 6 é 3, 3 menos 6, né? 3 menos 6 vai dar menos 3, tá? Então aqui eu tenho menos 3. Já é o valor da energia potencial elétrica, 270 vezes 10 a menos 3 joules, mas aqui eu vou colocar de uma maneira mais fácil, né? Como está na resposta, porque eu vou eliminar essa potência de base 10. Eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda e o resultado vai ficar 0,27. Aí eu posso eliminar a potência de base 10 e o resultado, realmente aí, a resposta da nossa questão lá na letra D, que é 0,27 joules. Parabéns aos alunos que participaram e acertaram. Aí está o valor da energia potencial. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido e agora vamos para a nossa questão número 4. Numa região onde o valor da constante eletrostática é o vácuo, né, que é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, é colocada uma carga elétrica de 3 vezes 10 a menos 6 naquela região. E aí eu vou calcular qual é a intensidade do potencial elétrico. Agora é potencial, não é energia. Potencial é gerado por uma carga apenas, e eu tenho uma carga nessa região, ela vai gerar um potencial elétrico. Agora eu preciso saber onde eu quero calcular esse potencial. É o potencial elétrico num ponto que está 50 centímetros de distância dessa carga aqui. E aí eu vou assinalar a resposta correta. Então aí eu tenho um problema onde eu quero saber o potencial elétrico a 50 centímetros de distância de uma carga de 3 vezes 10 a menos 6, 3 microcoulombs, que está inserida no vácuo, porque esse K aí é o K do vácuo. Então nós temos aí a letra A, B, C, D e E, né?
E aí, o valor, né, que nós vamos encontrar como resposta, nós temos alguma participação no chat aí para mostrar, se tem alguém se arriscando aí a resolver. Não temos, então vamos lá então a nossa resposta, que depois eu vou mostrar o cálculo para você. A nossa resposta é a letra A, 5,4 vezes 10 a quarta volts. E aí, como fazemos esse cálculo? Olha só, vamos aqui então realizar o nosso cálculo. Pessoal, potencial elétrico a gente simboliza pela letra V, tá? Porque a unidade do potencial elétrico é o volt. Então, o potencial elétrico é a constante eletrostática K multiplicada pelo valor da carga elétrica que está numa determinada região e dividida pela distância que separa o ponto onde eu quero calcular o potencial da carga. E aí agora nós vamos fazer a substituição dos valores. O valor de K foi dado na questão, é 9 vezes 10 elevado à nona, que é o K para o vácuo, multiplicado então pelo valor da carga elétrica, que é 3 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6, e eu vou dividir tudo isso pela distância que separa o ponto da carga. Essa distância, então, ela é de 50 centímetros, e o detalhe novamente, não pode usar a distância em centímetro, pessoal. A distância tem que estar em metro. Só que 50 centímetros vale 0,5 metros. Aí estão, então, os dados que eu tenho na questão, substituídos aí, todos no lugarzinho certinho. E agora eu vou fazer a conta matemática. Novamente, a mesma situação da questão anterior. Eu faço a multiplicação primeiro dos coeficientes da potência de base 10 aqui no numerador, que são exatamente o número 9 e o número 3. E aí eu multiplico 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Tá? 9 vezes 3, 27. E agora eu conservo a base, multiplico as potências de base 10, conservando a base e somando os expoentes. Os expoentes, 9 e menos 6. Quando eu somo 9 mais menos 6, o resultado é 3. Aqui eu já tenho o valor do potencial elétrico e eu vou simplesmente agora colocá-lo em notação científica, porque todas as respostas da nossa questão estão em notação científica. Para isso, eu vou colocar uma vírgula aqui, ela vai andar uma casa, vai ficar 2,7, e aí com uma vírgula andou uma casa para a esquerda, o expoente aumenta uma unidade, ele vai ficar 10 elevado à quarta volt, que é a resposta então da nossa questão letra A. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, aqui eu cometi um pequeno erro, que eu esqueci de dividir, olha só, esquecemos aqui de dividir a nossa tem que dividir por 0,5 antes de qualquer coisa, então fica 27 dividido por 0,5, tá? 27 aqui, vamos apagar aqui, ó. Então, olha só, pessoal, vejam como é fácil, né, cometer um erro, né? Porque agora eu preciso fazer a divisão, né, que eu esqueci, olha só, o erro que a gente comete muito é esquecer de dividir. Então, cuidado, né, gente? Olha só, dividido por 0,5. Então, eu preciso dividir 27 por 0,5. Aí sim, 27 dividido por 0,5 é o dobro de 27. Então, eu vou ter que 27 dividido por 0,5, eu vou ter que o nosso potencial elétrico vai ser 54 vezes 10 ao cubo. Agora sim eu coloco em notação científica 5,4 vezes 10 elevado à quarta potência. E aí a unidade de medida é o volt. Ok, gente? Me desculpem aí pelo engano, mas é muito comum. Então foi até bom, porque você percebe que tem que prestar muita atenção na hora de fazer o cálculo, senão a gente acaba errando. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora vamos para o nosso encerramento, para a nossa hora de encerrar. Muito bem, alunos. Agora nós estaremos vendo aqui
um resumo daquilo que nós estudamos hoje no nosso aulão, tá legal? E vamos começar então com a energia potencial elétrica. Você percebe, por exemplo, que a energia potencial elétrica, ela atua com dois corpos carregados, quando esses dois corpos estão a uma certa distância um do outro. E aí você vê na figura, né, dois corpos com carga elétrica Q, um carga elétrica Q maiúsculo e outro carga elétrica Q minúsculo, para diferenciar o valor das cargas, certo? E eles estão separados por uma determinada distância. A esse conjunto de cargas, né, que pode ser mais cargas ainda, pode ser duas ou mais cargas, está associada uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela vai depender da distância e do valor das cargas elétricas, como diz a equação que nós vimos lá para resolver algumas atividades. Além disso, associada a uma carga elétrica apenas, nós teremos o potencial elétrico. Aí, pessoal, o potencial elétrico, ele é característica de apenas uma carga. Basta uma carga elétrica estar no espaço, certo? Que ela, ao seu redor, ela vai ter esse potencial elétrico. Se eu quiser saber esse potencial elétrico nas proximidades da carga elétrica, como, por exemplo, num ponto P ou num ponto Q, como está aí na figura, né, separado por uma distância D da carga, aí esse potencial elétrico aí, ele vai ser o valor da constante eletrostática multiplicada pelo valor da carga elétrica e dividida apenas pela distância entre a carga e esse ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico. Esse potencial elétrico, ele também pode ser representado através de um gráfico. Você vê aí o gráfico ao lado, e esse gráfico ele mostra que dentro do interior da carga elétrica o potencial é sempre constante até o valor que chega na sua superfície, né? Até o raio da esfera que está carregada ou do corpo carregado. Ele é constante num determinado ponto, que é dentro da esfera. Depois, do lado de fora da esfera, ele começa a decair com a distância, ou seja, ele é inversamente proporcional à distância que separa o ponto onde eu quero saber o potencial e a própria carga elétrica que está gerando esse potencial elétrico. Então veja que o gráfico ele mostra que quanto maior a distância, menor é o potencial elétrico que atua entre as cargas. E que a carga produz, claro, né? E aí, pessoal, existe uma relação entre a energia potencial elétrica e o potencial elétrico, mostrado pela expressão aí, que é V vezes Q. V sendo o potencial elétrico, tá? E o Q é o valor da carga de prova, que é colocada lá num ponto onde eu quero calcular essa energia potencial elétrica, porque essa expressão aí, como você vê, é da energia potencial elétrica igual ao potencial elétrico vezes a carga elétrica de prova que está sendo utilizada para calcular essa energia. E o importante, né, para finalizar, as duas grandezas que você está vendo aí, tanto a energia potencial elétrica quanto o potencial elétrico são grandezas escalares, ou seja, são grandezas que precisam apenas de um número e de uma unidade de medida para serem caracterizadas. É isso, pessoal, que nós temos no nosso resumo. E agora, gente, olha só, vocês vão ter aí um recado importantíssimo para vocês, prestem bem atenção aí, que é sobre as orientações pedagógicas para a aplicação do simulado da hora do SAEB. Nós vamos ter um simulado aí para você. Quando vai acontecer? Vai acontecer no dia 10 do 10, na sexta-feira, tá certo? Lá na próxima sexta-feira agora, certo? E vai ter um horário para cada série. Você percebe, então, que para vocês do terceiro ano, esse horário será às 10h30. Ele vai começar às 10h30. Vai ser ao vivo no nosso canal do YouTube e a gente espera que você participe, aproveite, porque é uma preparação para que você faça os seus exames vestibulares ou qualquer outro tipo de exame que você vai fazer. Então fiquem atentos aí para o nosso simulado. É isso, pessoal. Tchau!